Deus abençoe. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Maravilha. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Você que tem Bíblia, pegue ela aí. E vamos abrir o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Por favor. A Deus, o nosso Pai e Senhor, Todo-Poderoso, toda honra e glória, louvor, adoração, poder, força, autoridade, majestade, domínio e ações de graças para sempre. Ele é que nos tem sustentado até o presente momento. Eu deitei, dormi, acordei e levantei porque Ele me sustentou e assim também foi com vocês. Ao Senhor nosso Deus quero render a graça por tudo que Ele nos tem feito, pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nesta noite, na oportunidade de estar cultuando e também trazendo a palavra por sua misericórdia. Deus abençoe o pastor da igreja, abençoe o irmão que intermediou para que nós pudéssemos estar aqui, e toda a membresia, os visitantes sejam abraçados pelo Espírito Santo neste lugar, porque é muito bom estarmos dentro da casa de Deus, pois é um lugar que tiramos para adoração. Eu creio que você veio aqui para adorar, glorificar e, achando Deus graça, Ele dispensando as suas misericórdias sobre nós, porque é disso que nós precisamos todos os dias. Irmãos, livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Podemos assentar. Louvado é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo nos dobramos diante de Ti e clamamos pela divina inspiração do Teu Espírito. És muito bem-vindo neste lugar. Pelo poder da Tua palavra, queira manifestar o Teu poder e a Tua glória. Venha glorificar o Teu nome na divina revelação da Tua palavra, preparando o meu coração, o coração da igreja, para que nós possamos ser alimentados. Trave e bloqueie todo o poder das trevas, para que a Tua palavra tenha livre curso e trabalhe como tem que ser trabalhado. Glorifica, Deus meu, o Teu nome na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glórias a Jesus. Amados, estamos diante da palavra do Senhor nesta hora. Tiramos um tempo para oração, para oferta, para louvar, e também temos um momento para estarmos diante do Senhor, para atentarmos para a palavra dele. A Bíblia fala para nós que a erva seca, as folhas caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós entendemos que nós somos humanos, nós entendemos que somos carnes, nós entendemos que nós viemos para viver, nós vivemos e um dia sabemos que nós iremos morrer também, porque essa é a nossa vida, é a nossa porção aqui na terra. Mas nesse pequeno espaço de tempo entre o nascimento e o viver e o morrer, há muitas coisas que precisam acontecer em nossas vidas. E das muitas coisas acontecem as coisas materiais, sentimentais, profissionais e a mais importante de todas, as coisas espirituais. A Bíblia nos fala que para nós entendermos as coisas espirituais, nós precisamos ser espirituais também, porque as coisas espirituais têm que ser discernidas, irmãos, por quem é espiritual. O carnal, ele não consegue discernir aquele que é espiritual, porque ele está preso na carnalidade, no que é carnal, no que é físico.
mas para que nós venhamos entender o que é espiritual, um mundo diferente deste que nós vemos, precisamos ter os nossos olhos abertos, precisamos ter a escama da nossa vida tirada para que o nosso mundo espiritual se abra e, pela divina revelação de Deus, possamos entender, compreender e também discernir o que é espiritual, porque a Bíblia fala para nós a respeito de uma salvação para todos aqueles que crerem. Se nós olharmos para a palavra em 3 de João 16, o versículo, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todos aqueles que crerem. A Bíblia diz que para todos aqueles que crerem, não foi para todos, foi para quem crer. Para crer tem que acreditar no mundo espiritual que existe além desse mundo físico. A Bíblia nos fala também em 9, 29, 27 de Hebreus, no livro, que ao homem, a pessoa está ordenada viver apenas uma vez, e após isto segue o juízo. Ele viveu, ele morreu, e depois segue o juízo. Não um juízo terrestre, não um juízo por mãos humanas, não um juízo determinado e constituído por leis terrenas, mas um juízo espiritual, um juízo divino e um juízo que é por Deus, dado ao homem, dado àquele que parte desta vida para uma outra vida. Nós entendemos pela palavra que Deus, o Senhor, criou os céus e a terra, e tudo que Ele fez era e é muito bom, porque nada do que Deus faz é ruim. Tudo que Deus faz na vida de um homem é para melhorar a sua vida. Tudo que Ele faz na vida do homem é procurar levar ele de algum meio a Jesus, para que possa ter parte com Ele, para que um dia prove daquilo que é espiritual. Nós vivemos, desfrutamos, praticamos pecados, falhamos, erramos, temos os prazeres da carne, os prazeres que são lícitos, mas isto não é tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida é Cristo que forma em nós a pessoa, mortificando aquilo que é do passado e nos torna aptos para receber o que é digno dos céus, o que é digno dele dar, não por merecimento, mas a sua própria vontade, o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, irmãos, tem tudo. A Bíblia vai dizer para nós em 8 de Romanos que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Isso é muito grave. Se nós olharmos para a palavra e olhar que para ter Deus, para ser de Deus, tem que ter o Espírito Santo, isso vai tirar uma máscara de muita teoria que eles colocam nas mentes das pessoas, dizendo que todo mundo é de Deus, e isso é uma mentira do diabo. Deus criou o homem, mas o homem se afastou. Quando Ele cria a humanidade, quando Ele cria duas pessoas e coloca num lugar perfeito, as pessoas também eram perfeitas. Deus criou um lugar perfeito para colocar pessoas perfeitas, mas o homem com seus interesses, o homem por suas próprias vontades, não obedeceu à voz daquele que disse: do mal e do bem, não coma dessa fruta, não prove desta árvore. Daquilo que eu disser para vocês fazerem, vocês fazem. Daquilo que eu disser para vocês não fazer, vocês não fazem. E eu vou colocar como um teste aqui, para provar a obediência de vocês, uma árvore que pode ser até desejosa de comer, mas não toca, porque o dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Mas eles passaram por cima da própria ordem do Criador, daquele que todos os dias vinha para conversar com eles, daquele que todo dia vinha para ter um contato íntimo, um contato de espiritualidade, um contato de comunhão. Mas eles disseram não. Nós vamos dar legalidade às nossas próprias decisões, vamos dar a oportunidade de conhecer o que ainda não conhecemos. Irmãos, eles conheciam Deus, eles conheciam tudo, porque Deus é tudo. Deus criou os céus, Deus criou a terra, mas se Ele quiser criar outro 10 mil mundos,
Ele pode criar. Se Ele quiser explodir os céus e fazer outros milhões de céus, Ele pode fazer, porque o melhor lugar, irmãos, não é somente estar nos céus, mas é estar na presença de Deus. É por isso que o melhor lugar do homem é na presença de Deus. A presença de Deus é o lugar que você não pode se retirar. A presença de Deus é algo que você não pode se apartar, porque o homem sem Deus é nada. Em 15 de João vai dizer para nós: sem mim, Jesus vai dizer com toda a autoridade, Ele vai dizer porque Ele é Deus, Ele vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Vocês não podem viver, vocês não podem fazer, vocês não podem praticar, vocês não podem respirar, porque tudo foi eu que fiz, e tudo que eu fiz foi bom. Mas o homem disse: não, eu não quero, eu quero experimentar o novo que Deus proibiu. Pegou, mordeu, mastigou, comeu, pecou e foram chutados do lugar perfeito, porque era para pessoas perfeitas. A partir do momento que deixou de ser perfeitos, não cabiam mais naquele lugar, porque o lugar da perfeição é para os perfeitos. É por isso que Jesus vai dizer para nós: sede vós perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sede vós perfeitos para habitar com Ele, porque o lugar para onde vocês vão tem que haver santidade, tem que haver perfeição. Ele afasta do homem, Ele afasta da humanidade agora por causa do pecado. E por que nós não temos a presença carnal de Deus em nosso meio? Olha, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós a respeito do pecado, e também a respeito do perdão, a respeito da santidade e também da separação. O pecado é a separação de Deus para com o homem. Então, a partir do momento que eles pecaram lá atrás, Deus os expulsou de um lugar perfeito e colocou eles no mundão aberto, como não é o que nós vemos hoje. Por quê? Por causa do pecado houve a separação, e isto vem se estendendo. Mas antes mesmo que eles pudessem sair do lugar perfeito, Deus deu uma promessa que um dia viria para que pudesse novamente restaurar o que eles tinham perdido a presença de Deus, perdido a santidade de Deus. E sem a santidade, o que a Bíblia diz? Sem a santidade ninguém verá o Senhor, ninguém pode ver, jamais, porque Ele é santo. Ninguém pode tocar nele, ninguém pode chegar até Ele, se não for por meio de Cristo e através da purificação e santificação, pela lavagem das Escrituras que nós recebemos para termos um contato com Ele. Deus afastou o homem, mas ainda por sua misericórdia proveu um meio para que essa comunhão voltasse a acontecer. Irmãos, 3:23 de Romanos vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que o homem, quando peca, não tem merecimento das misericórdias, ele não tem merecimento do que é divino, ele não tem merecimento daquilo que Deus dá, porque ele ignora, ele o rejeita, ele o afasta por meio das práticas do pecado. Nós somos carnais, somos pecadores, a nossa tendência é para pecar, porque a carne é da terra, e tudo que é terrestre, a nossa carne deseja e quer. Mas, mesmo que a carne venha da terra, o Espírito vem de Deus, e o nosso Espírito, edificado pelo Espírito Santo, edificado por Deus, terá força, não de você, mas por Ele, porque Ele pode tudo, dando-nos força para resistir o que é da carne, o que é terrestre, para que nós possamos vencer e ter parte com Ele, porque aquele que peca, vai dizer a palavra, não é eu, é a palavra, aquele que peca é o diabo. Irmãos, é pesado, a realidade do mundo não é só um oba-oba. A realidade do mundo não é só viver e regaladamente, esplendidamente, desfrutar, comer, beber, prostituir, viver, roubar, matar, ou adquirir, ou construir, ou edificar, ou investir. Não é só criar famílias, não. A Bíblia vai dizer para nós em Eclesiastes que o fim de tudo que você tem ouvido é temer a Deus. O fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é um dever de todo ser humano. 12 de Eclesiastes vai dizer: há um propósito para a humanidade. Ela foi feita para adoração no início, ela foi feita para um propósito: render glória ao Criador. O homem que afastou, o
o homem que afastou, o homem que houve separação pelo seu pecado, mas há um propósito original, vem da palavra: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é meu dever, isso é o dever da humanidade, é o dever de todos os seres viventes, porque todos têm vida e a vida vem dele. Você respira, eu respiro, e Deus está me servindo com respiração. Deus serve a humanidade, mas a humanidade não reconhece, não vê e acha que é só assim: nasce, vive, cresce e morre, mas esquece que há uma pós-vida após esta, uma vida que não se pode calcular, não se pode estimar, uma vida que é eterna e existe caminhos para ela seguir, e a Bíblia não dá muitos, dá dois, apenas dois, e para um deles, que é os céus, o caminho é estreito, porque a porta também é estreita, mas o caminho que leva à perdição são milhões. Todos os caminhos que não levam aos céus levam ao inferno. Inferno, uma palavra dura de falar para quem não gosta de ouvir e teme o diabo, teme a verdade, não com temor de obediência a Deus, mas temor do que ela pode trazer se você não obedecer ela. É assim, igreja, é dessa maneira. A Bíblia é maravilhosa e só tem promessa para quem é salvo. Você não vai ver em toda a palavra nenhuma promessa feita para ímpio. Procure aí, mais de 8.000 promessas na palavra para todos aqueles que têm a presença do Espírito de Deus e ponto. Sede santos como é o vosso Pai, porque Ele é santo. A santidade emana dele. A Bíblia vai dizer para nós: porquanto o vosso Pai é santo. Nós lemos que Pedro vai dizer para nós: está escrito, porquanto o vosso Pai é santo. Ele nos dá uma recomendação, uma explicação, por que ele quer que a igreja seja santa, porque o vosso Pai é santo. Essa é a explicação, e ele usa uma palavra porquanto, uma palavra que dá sentido de explicação, e essa palavra que ele retirou da santidade de Deus, ela foi escrita nos livros da lei, nos livros da Torá, nos livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, aonde está em Levítico 11:44, Deus vai dizer, e Moisés vai escrever: eu sou o Senhor o vosso Deus. Eu sou o Senhor o vosso Deus. Deus está dizendo para a nação de Israel: eu sou o Senhor vosso Deus, e vós vos santificareis, e sereis santos, portanto, eu sou santo. O porquanto de Pedro é uma explicação, agora o portanto de Deus é uma finalização, é uma conclusão do que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer? Eu sou santo porque eu posso falar, eu tenho poder, eu posso dizer e ninguém pode tocar, ninguém pode mover. Eu sou santo, ela emana de mim a santidade. O que Deus quer dizer através dessa palavra? Portanto, entre uma palavra e outra, Ele está concluindo aquilo que ninguém pode tocar na sua santidade, ninguém pode mover. Ele concluiu, mas Pedro explicou que mesmo Ele sendo santo, nós podemos chegar a este nível, não de maneiras próprias, porque é impossível, mas pela vontade de Deus, que Ele quer que toda a humanidade seja salva, e pelo Espírito Santo que nos leva por este caminho da santidade. Nós, irmãos, não temos condições de entrar no céu de maneira alguma sozinhos. Em todo o tempo da Bíblia, Deus quer restaurar a humanidade para si. O homem pecou, Deus expulsou, tirou do lugar da perfeição. Depois Deus vai lá em Gênesis 12, vai chamar um homem diferenciado, chamado Abraão, para que por meio dele pudesse fazer uma nação, e prometeu e cumpriu. Mas o homem se afastou de novo, mas agora não era só um homem, era uma multidão de pessoas, e Deus os escravizou, Deus deixou levar no cativeiro, Deus matou, deixou que a peste pegasse, Deus eliminou, deixou que as pessoas balançassem a cabeça como desonra para eles, porque pecaram contra Deus, porque afastaram de Deus. Mas veio um que cumpriu o que Deus falou no princípio, que através dele a humanidade podia chegar até ele, não através de bodes, não através de sangue de touros, não através de meios a qual o homem podia intermediar. Agora é um Deus intermediando
repudiando um outro Deus e também um ser humano. Irmãos, nós não tínhamos merecimento de ir para o Calvário. Eu mereço o Calvário, você merece também. Não, eu não mereço não porque eu sou bom. Não, você não é bom. Deus olha para a terra e diz: não há sequer um bom. Desmente, não tem como, não há ninguém bom. Deus fala em Gênesis e Paulo também fala: não há sequer um. E olha que o Espírito Santo aprovou o que o Paulo escreveu: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É muita ousadia de um camarada dizer: vocês nem precisam imitar tanto a Cristo, só me imita porque eu já sou imitador dele. É muita ousadia de um camarada falar isso, mas muito mais é o Espírito Santo aprovar. Isso é Deus dando testemunho do homem na terra. Mas não foi só ele que escreveu isso não, irmãos. Um certo homem chamado Jó, íntegro, reto e sincero, disse: ouvindo-me ao ouvido, tinha-me por bem-aventurado, vendo-me ao olho, dava testemunho de mim. O homem te ver, me ver, dá testemunho, irmãos. Isso é glorioso, não é glória para nós, é Deus sendo glorificado através de nós. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Foi dito isso aqui hoje. Tudo que Ele faz é para a glória dele. Se você fez, Deus é glorificado na sua vida. Se não fez, Ele continua sendo glorificado do mesmo jeito que Ele está no ponto de lá não pode sair. Maravilhoso em santidade, e sem a qual não podemos adentrar o que se chama céus. Veio para morrer. O homem nasceu para viver, mas Jesus nasceu para morrer. O homem nasceu para viver, porque Deus deu vida eterna para ele quando o criou. Não existia morte, não existia pecado. O que a Bíblia fala para nós a respeito da morte? Veio por causa do pecado, mas se não existisse pecado, não existia morte, não existia imperfeição. Então o homem era eterno, Deus o fez para viver eternamente em santidade, mas pecou, veio a morte, e a morte passou para toda a humanidade. Mas veio um que não veio para viver, ele veio para morrer. 33 anos de idade, peregrinando na terra, com um destino fixo, no Monte das Oliveiras, crucificado. Irmãos, nós não sabemos o dia da nossa morte, mas Ele sabia. Eu preciso ir, porque se eu não for, não há remissão de pecados. Se eu não for, eles não recebem o Espírito Santo. Se eu não for, como eu vou mediar entre o homem e Deus? Se eu não for, eles não se salvarão, porque eles não conseguem, porque são pecadores, e os seus pecados não deixem que eles avancem, porque os seus pecados, como micróbios, eles roem, eles sugam todo tipo de força, e como são terrenos, priorizarão as coisas terrenas, porque são mais fáceis. E é verdade, irmãos, o caminho dos céus nunca foi fácil. Cristo, o próprio Deus na terra, o Filho do Todo-Poderoso, do início da vida até o Calvário, olha a vida dele como foi. Do início, ele não era nem nascido, e os pais tiveram que fugir. Irmãos, se ele, sendo um mestre e Senhor, passou, o que a Bíblia diz? O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se ele passou, o que dirá de nós? Mas, graças a Deus, que ele venceu e nos ajudará, se nós estivermos nele. Deus constituiu uma nação chamada Israel, para que por meio dela pudesse ser glorificado e adorado. O homem, os homens, toda aquela nação o abandonou, e vem Jesus e muda a história, porque a Bíblia fala para nós que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus, e a graça é para a humanidade, porque Deus amou o mundo, não foi uma nação, Ele amou o mundo e dá a Jesus Cristo
por esta humanidade um sacrifício, porque ainda que não creem, todos que padecerão sem crer também responsabilizarão pelo sangue derramado de Jesus. Irmãos, é simples o Evangelho. Se você crê, amém. Se você não crê, é Bíblia, condenação. Mas nós cremos, mas não é só isso. Aí nós começamos a caminhada, porque a primeira coisa, depois que você cumpre Romanos 10, 9 e 10, é ouvir, crer e confessar. E depois você começa uma vida com Deus, que você não tem ideia de como é. Provações, situações difíceis, mas Ele do nosso lado, mas de como é lá em cima, se você verdadeiramente conseguir passar por essas provações e vencer. Se o homem pudesse entender o que é céus, o que é eternidade, o que é inferno, ele pensava em menos de 5 segundos que ele não queria perder um só momento trabalhando e vivendo para o mundo. Porque aqueles que não contribuem para o Evangelho, indiretamente ou diretamente, contribuem para o reino do diabo. Todo missionário assim ouve, que não prega a palavra, que não vai de encontro com ela. Todo missionário, todo pregador que não confronta o pecado, que não confronta o mal, é um missionário do diabo. É difícil de ouvir. Irmãos, olha os nossos dias. O que sobrou para a nossa geração? A apostasia. Sobrou. Nós estamos na geração do arrebatamento. E o que a Bíblia fala para os últimos tempos? Apostasia. Tá, mas não tinha como nascer em outro tempo. Ele te resolveu para agora, porque é para agora, para ser a diferença. Eles foram diferentes no passado, e você tem a obrigação de fazer agora. Eu tenho. Irmãos, Deus chamou um povo limpo, purificado, zeloso, chamou um povo para fazer a diferença, e nós temos mais do que a certeza que somos chamados de Deus. Bilhões estão no mundo, morrendo e indo para o inferno, e a minoria conhece a palavra. Pelo menos no sentido de praticar, porque a Bíblia quem não tem uma? Conhece a Bíblia, olha ela, mas não conhece o Deus dela, não serve o Deus dela, não honra o Deus dela, e não vá para o mesmo destino que o Deus dela está, porque não tem santidade, não procuram aquilo que é aprazível aos seus olhos. Olha, ele vai dizer: vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Isto é uma ordenança, não é opção que você, eu quero ir mais por outro meio. Não existe outro meio de chegar sem passar pelos crivos do Evangelho, da regeneração de Cristo e da modificação da velha criatura para uma nova criatura. Mortos para o mundo, vivos para Cristo. Um dia passamos por isso, e nessa nova caminhada todos os dias, mortificados para o mundo, vivos para Cristo, para que nós possamos herdar o que já foi prometido, porque Ele veio para morrer e morreu, e ressuscitou, e foi para preparar uma morada, mas para aqueles que estiverem nele, o que Deus fez com aqueles que rejeitaram Ele, enviou Jesus, e nós, gentios, que não tínhamos nada a ver com a nação de Israel, a Bíblia vai nos comparar como oliveiras bravas, que foram enxertadas na verdadeira oliveira para que tivesse vida. Irmãos, eu vou explicar para ficar bem mais fácil. Imagina você pegar um ramo de pé de goiaba e tentar enfiar no pé de manga e ter vida. Não tem como, mas para Deus tem. Aleluia! E foi isso que Ele fez de forma espiritual. Nós, árvores daninhas, sem serventia, e colocou-nos na verdadeira oliveira que é Cristo, para que nós pudéssemos ter vida. É impossível você pegar um galho de uma árvore e colocar em outra e ele ter vida, não tem como. Mas Deus fez isso de forma espiritual com os que não eram da circuncisão, com os que não eram da nação de Israel, para que formasse um povo, uma família de Deus. Mas deu mandamentos, e um dos mais importantes é a santidade, o seu corpo, a sua alma,
o seu espírito, a sua vida, a sua conduta, aonde você vai, o que você fala, o que você pensa. Em tudo isso Ele está te olhando e me olhando o tempo todo. Nós viajamos, saímos, ficamos só no banheiro, ficamos só no quarto, conversamos com pessoas, negociamos, compramos. Em tudo isso Ele está vendo. Quando você acha que estava só você e os mundos e as árvores e o planeta, Ele está bem pertinho. Obrigado, Deus poderoso. Obrigado. Perto está Deus daqueles que ouvem e praticam as Escrituras. A família de Deus não é todos aqueles que são crentes, irmãos. Isso é mentira do diabo, porque ele também crê, mas ele foi expulso de lá. Mas ele é crente, mas foi expulso. A família de Deus é aquilo que Jesus vai dizer, porque chegaram algumas pessoas, familiares de Cristo, diante de uma multidão na qual Cristo estava lá no meio, e eles queriam falar. Era a mãe de Jesus e os seus irmãos, e foram passando as informações e chegaram lá na frente até Jesus. Os seus irmãos, suas irmãs, a sua mãe está querendo falar com você. E Jesus pegou a oportunidade de falar para eles o seguinte: a minha mãe e os meus irmãos, que aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ele não quis ignorar ou rejeitar a família terrestre, mas ele quis dizer que os verdadeiros filhos de Deus, irmãos de Cristo, é aqueles que precisam estar no mesmo patamar. É preciso que aqueles que desejam compor essa família esforcem e alcancem o nível da palavra para que possam ser considerados família de Deus. Sabe, irmãos, nós colocamos a nossa fé e confiança em muitas coisas que nós ouvimos, em muitas coisas que nós aprendemos no passado, e nós acreditamos que aquilo ali é verdade, que todo mundo é salvo, que está todo mundo muito bem, que Deus te ama e que não importa com as opiniões das pessoas e que está tudo bem, Deus te ama assim mesmo, verdade, pelo menos no sentido de amar, mas Ele nunca vai aprovar o mínimo só do pecado que você cometer ou que eu cometer. Pecado é o que afasta de Deus, é o que afasta a santidade, e o mínimo que seja um pecado, eu vou considerar que existe pecado mínimo e grande, mas o mínimo que existe é o suficiente para que torne Senhor da sua vida e da minha. E o que ocupa o lugar de Deus, irmãos? Quem pode ocupar o lugar do Criador? Mas as pessoas têm posto no lugar dele bens materiais, mulheres, homens, filhos, terras e muitas outras coisas, prazeres. Nada pode ocupar o lugar daquele que o fez. A Bíblia vai dizer para nós que o coração do homem, ele é um coração enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração, você não sabe o que você pode ser provado e que você vai resistir ou que você não vai resistir. Mas o versículo 10 de Jeremias 17 vai dizer: eu esquadrinho os corações. Deus que o fez conhece, Deus que o fez esquadrinha e sabe, e uma coisa que Ele sabe, e uma coisa que Ele fez é dar Jesus por mim e por você. Ele nos deu o melhor para que nós pudéssemos voltar ao que nós perdemos há tanto tempo atrás. Santificar, irmãos, não é só o pregador, não é só o pastor, é a igreja. A mensagem é para todos. Eu prego e aprendo, vocês ouvem e aprendem, nós aprendemos e na comunhão, unidos, juntos, caminhamos para o mesmo endereço, se estivermos enquadrados na palavra. Foi o que a irmã estava dizendo aqui hoje. As pessoas querem procurar lugares para que se enquadrem aos seus gostos e vontades e mordomias, vamos dizer assim, mas esquecem que a Bíblia e os céus têm um padrão e é nós que precisamos enquadrar para que nós possamos chegar lá. E já vou encerrar, mas antes de encerrar eu quero dizer uma coisa, irmãos, é pesado, mas é verdade. Existe um inferno, ele é real, e é para lá que a maioria está indo.
Mas de onde você tirou isso? Da palavra? Jesus vai dizer que há dois caminhos, e o caminho da perdição, muitos são os que entram por ela. Poucos encontram o caminho. Interessante que a Bíblia diz que poucos é que encontram um caminho. Encontrar não quer dizer entrar. Se tão poucos são os que encontram, quantos mais poucos são aqueles que entram? Quantos aqui entraram por essas portas? Mas quantos entraram pela porta de Jesus Cristo? Irmãos, ir a uma igreja é uma coisa fácil e simples, mas ir para os céus é bem diferente. Entrar numa igreja não quer dizer que foi salvo, mas quer dizer que ouviu a palavra, e se você ouviu, você já encontrou o caminho. Agora falta poucos passos para que a pessoa verdadeiramente entre por esta porta. Ao entrarmos por esta porta, há um caminho difícil, mas é um caminho, irmãos, que trará um gozo e satisfação para todos aqueles que vencerem. Não vou dizer para você que vai ser marmelada ou docinho de banana para você viver no caminho de Cristo, porque Jesus vai dizer lá em 16:33 de João: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Em Hebreus vai dizer: em tudo ele foi tentado para que nós, irmãos, em tudo ele foi tentado sem pecar, mas para que nós, quando fôssemos tentados, entendêssemos que nós não temos condições, mas temos Ele para nos ajudar a também a vencer. Jesus maravilhoso. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Lá em 5 de 1 Tessalonicenses vai dizer para nós que é para sermos, olha a recomendação, é para sermos irrepreensíveis, santos, corpo, alma e espírito. A sua matéria, que é o seu corpo, fica. A sua alma precisa ir, e o seu espírito acompanha, porque ele vem de Deus. Mas, para onde a carne, o corpo pender, a alma também penderá. A oportunidade que temos de viver conforme a palavra, o Evangelho, a santidade, tudo que é da vontade de Deus, é só enquanto temos vida. Aí vai cumprir a palavra de 9:27 de Hebreus: deitando o corpo segue o juízo, não o juízo final, mas um juízo para destino da alma após a morte. Aí cumpre aquela palavra: vai para o caminho dos céus, que é estreito, que foi penoso, ou vai para o caminho do inferno e da perdição, que foi regalado, esplêndido e com muitas opções. O Evangelho não é o que a gente está vendo muito por aí. O Evangelho é uma novidade de vida, a novidade de vida em Jesus Cristo. Deus fez conosco como fez com o povo dele que estava no Egito, arrancou das garras, dos ferrolhos, das prisões, para levar para um lugar maravilhoso, mas no percurso teve a lapidação para que pudesse estar lá para render glória a Deus. E assim é eu e você, tirados do mundo, passados pela lapidação para que nós possamos herdar os céus. Ninguém jamais herdará os céus de qualquer maneira, ou do mundo e vai direto para lá. Não. Mas o ladrão da cruz foi, ele reconheceu, e para ele não tinha mais jeito. Mas poucos são os que têm a condição que ele tem, de no leito, genuinamente, reconhecer e se render, aceitar a Cristo e esperar a sua morte chegar. Irmãos, não tem um inferno por medo de ir para lá. A Bíblia diz para nós que o inferno é um lugar de castigo, e dentro dele está o lago de fogo para condenação e perdição e eternidade de todos aqueles que não viverem conforme a palavra. Mas muitos temem a Deus ou servem a Deus por medo de um inferno. Esquece da benignidade e da bondade dele para conosco, de nos tirar do mundo, nos fazer filhos teus, para amá-lo e servi-lo com toda a nossa alma, corpo, entendimento, força e
coração. Não temo o inferno por medo de ir para lá, porque quem está em Deus não tem, porque tem certeza da sua chamada. Aleluia, poderoso Pai, aleluia. Irmãos, eu vou encerrar agora, mas eu quero dizer uma coisa: tenha certeza do que Deus fez por você. Deus não te chamou para você, para mim, viver como eles e depois perder a alma. Não esteja aqui dentro incerto. Deus não estava incerto quando viu Jesus no Calvário. Deus não estava incerto quando enviou Ele. Deus tinha certeza: eu vou fazer por amor. Então, irmãos, sirvam por amor, porque o amor é o que prevalecerá e é o maior dos dons. Nada pode equiparar. Se tudo que nós vermos de amor primeiro emana dele, para depois vir as suas ramificações, mas primeiro é dele, porque primeiro ele amou. Então, irmãos, tenha certeza: se Deus me chamou, é porque ele tem um propósito, porque é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, porque chegando ao conhecimento da verdade são salvos, e são salvos, cumpre a palavra no quesito de crer, acreditar e viver para o Evangelho, mas aquele que não crer já está condenado. Uma vez vou dizer: Deus quer a santidade, porque ninguém pode herdar aquele lugar sem santidade. Deus exige da igreja, cobra da igreja, não é do mundo, e nós aceitamos porque Ele nos chamou, cobrou de Israel porque foi separado. E se fomos separados, irmãos, você tem milhões de motivos para glorificar, porque tem muita gente na perdição agora. Tem gente que está morrendo agora e indo para o inferno. O Lázaro que você ouviu em 19 de Lucas está lá até hoje e vai ficar a eternidade toda. A falta de santidade leva para o céu, para o inferno, mas a santidade leva. Então, se nós queremos, e prego para mim, para a igreja, para os não crentes, para todos, se queremos Deus, sejamos santos, porque sem a santidade ninguém verá o céu. Amém, igreja? Amém, igreja? Essa palavra ela é maravilhosa. Ela tem tudo que eu preciso, tem tudo que você precisa. Os céus, ele é muito grande, mas ironicamente o caminho é bem estreito, né? Ah, mas o céu tem lugar para todo mundo? Tem para todo mundo, mas só entrarão aqueles que verdadeiramente se esforçarem para cumprir as Escrituras. Deus possa abençoar a igreja, o pastor, os irmãos que intermediários, todos os visitantes, a você que esteve aqui. Eu, juntamente com todos os irmãos, tivemos mais uma oportunidade de ouvir e rever a nossa vida. Não vou te condenar, não posso, e nem Deus vai te condenar aqui, porque Ele não veio para isso, mas Ele está nos falando. Ele não veio para condenar, mas essa pretinha aqui, ó, ela vai me condenar um dia, e todos aqueles que não quiserem. Mas se eu quiser, essa mesma palavra, que tem tudo aqui, vai me livrar do fogo. Deus abençoe em nome de Jesus.